começar, em sua passagem pela França, Lula participou da cúpula para um novo pacto financeiro global. E no discurso voltou a criticar uma carta adicional que a União Europeia enviou ao Mercosul sobre o acordo entre os blocos, dizendo que o documento tem uma ameaça. A gente separou justamente esse trecho. Vamos acompanhar. Eu estou doido para fazer um acordo com a União Europeia, mas não é possível. A carta adicional que foi feita pela União Europeia não permite que se faça um acordo. É preciso, nós vamos fazer a resposta. E vamos mandar a resposta, mas é preciso que a gente comece a discutir. Não é possível que nós temos uma parceria estratégica e haja uma carta adicional fazendo ameaça a um parceiro estratégico. E nesta sexta-feira, em Paris, Lula tinha um jantar agendado com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Foi ele quem deu as joias avaliadas em 5 milhões de reais ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também é acusado de mandar matar um jornalista em 2018. Mas diante da repercussão negativa, o presidente decidiu cancelar a reunião. E o jornal francês Libération dedicou sua capa de sexta-feira a Lula, mas não de uma forma muito amigável. O veículo chama o presidente brasileiro de A Decepção e diz que ele é um falso amigo do Ocidente. A crítica é em função dos posicionamentos do petista frente à guerra na Ucrânia. Vamos começar as nossas análises com os comentaristas aqui do Grupo Jovem Pan. Vamos à capital federal, José Maria Trindade, a quem eu agradeço demais pela participação. Zé, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Queria, claro, pedir sua análise e sua avaliação acerca dessas falas do presidente da República. Segundo ele, está doido para fechar um acordo com a União Europeia, mas ele critica essas exigências feitas pelo bloco. O bloco, por sua vez, quer algumas garantias, talvez para não tomar calote, né, Zé? Bem-vindo. Quem joga uma pedra para cima acaba levando pedrada na cabeça, né? Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Pavinato, boa noite, Mota, e uma boa noite especial a você, que sempre acompanha os pingos nos is aqui, dando os detalhes da política nacional e da vida internacional, né? Olha, a política internacional do presidente Lula é hoje o grande investimento do governo. Internamente, o governo Lula não vai bem, não tem absolutamente dado respostas a exigências regionais do Brasil, todo mundo critica. No Congresso Nacional, a política não está bem feita, há uma insatisfação generalizada. Esta frase é do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, que agencia e administra um grupo chamado Centrão, e ele é uma espécie de síndico dessa massa ali que define destinos no Congresso Nacional. Então, internamente aqui, o Brasil está, assim, deixando a desejar, o governo empacou. Mas a grande força de Lula é internacional. E ele vem fazendo esse papel há muito tempo, antes mesmo do processo eleitoral. Ele despachou aliados, Celso Amorim fez um trabalho internacional muito pesado e alguns focaram nas grandes empresas de comunicação internacional e que criaram esta imagem. Lula está falando de uma reação de desconfiança que ele pregou para chegar à presidência da República com apoio de vários países, inclusive dos Estados Unidos. Esta é a realidade. Se há desconfiança, o preço sobe e isso é natural. Se existe essa salvaguarda, é preciso saber a origem. Qual a origem? É a fama que Lula ajudou a pregar no exterior, que o Brasil não tinha compromisso, que o Brasil desmatava, que o Brasil não cumpria os compromissos, inclusive sobre clima e tempo. Esta é a real. Ele foi, inclusive, aplaudido aí nessa fala, né? Mas nós devemos dizer que essas relações internacionais, elas não são palco e nem chá das 5 de amiguinhos, não. Ali a disputa é pesada e por espaço de exportação. Esta é a realidade. Os agricultores franceses, eles têm uma força muito grande diante do governo. Qualquer coisa, eles colocam tratores na Champs-Élysées. Fazem uma paralisação, já jogaram até estrume em plena Paris, exatamente dando essa força da agricultura francesa. E eles temem, sim, a nossa agricultura, o nosso agronegócio aqui, soja, algodão, milho e outros, né? E eles, exatamente eles que impedem que o Brasil invista em melhorar a qualidade das exportações.
Ou seja, não exportar a carne in natura, mas sim elaborada. E também a mesma coisa, ração, soja e assim por diante. E eles são fortes. E é nesse terreno que Lula criticou o Brasil e que agora está dando um de bom moço tentando defender. Mas a palavra é certa, a palavra é correta. Não se faz um acordo deste tipo com a desconfiança em primeiro lugar. Mas quem criou a desconfiança foi Lula e seus aliados, exatamente para chegar onde ele chegou, na presidência da República do Brasil. Também com a gente, Roberto Mota, do Rio de Janeiro. Mota, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você também. Viu exagero do presidente Lula nessas críticas ou faz parte da estratégia justamente para forçar um acordo nos termos dele? Boa noite, Daniel. Boa noite, meus queridos colegas. Boa noite, nossa audiência. Paris, Paris. Caro espectador, caro ouvinte, responda. Quantas vezes você já foi a Paris esse ano? Eu nunca fui a Paris. Custa caro. Sou eu mesmo que pago minha passagem, meu hotel, minhas refeições. Fica um pouco difícil. O jornal Libération tem uma matéria de capa sobre essa visita a Paris. O título do artigo, que fala da visita, é O Falso Amigo do Ocidente. O artigo informa: o presidente brasileiro deverá encontrar-se com Macron, mas o seu regresso à cena internacional nem sempre é do agrado do Ocidente. Outro texto diz: esperava-se que fosse o Messias, mas a sua imagem ficou ligeiramente manchada. Continua o artigo: convidado a participar do encontro para um novo pacto financeiro global, ele vai ter um almoço a sós com Macron. É uma oportunidade para discutir um acordo estratégico e depois oferecer às câmaras um abraço que pode não ser tão cordial e sincero quanto se esperava. Continua o artigo: quase 6 meses após a posse, os líderes ocidentais já não estão tão animados. Na verdade, estão até preocupados, porque o presidente brasileiro não é o aliado precioso que nós imaginávamos, sobretudo quando se trata de isolar o novo pária do Ocidente, a Rússia, culpada de uma intolerável invasão da Ucrânia. O artigo continua dizendo que durante uma viagem à China, no início de abril, o presidente acusou os Estados Unidos de encorajarem a guerra e apelou à União Europeia para começar a falar de paz. Uma mensagem inédita após mais de um ano de conflito que abalou a Europa. Washington, então, o acusou de fazer o jogo da propaganda russa e chinesa. Na mesma linha, continua o artigo, ele convidou Nicolás Maduro, o condenado presidente da Venezuela, para uma reunião em Brasília. Isso quem diz é o jornal francês. E disse uma frase não muito feliz sobre a narrativa, que, segundo ele, consiste em acusar exageradamente o presidente da República Bolivariana de autoritarismo, parecendo querer negar os seus abusos, que são múltiplos. E aí conclui o artigo. Em resumo, é uma visão radicalmente oposta à visão do Ocidente, que ele tentou defender no encontro do G7 no Japão, para o qual foi convidado, sem saber que lá poderia se encontrar com um certo Volodymyr Zelensky. Foi um golpe e tanto para pressionar o brasileiro, que reagiu muito mal e preferiu faltar ao encontro sob o pretexto de problemas de agenda. É o que diz o Libération. A agenda do presidente Lula na Europa em destaque aqui em Os Pingos nos Is. Vamos concluir o primeiro giro de opinião aqui do programa. Tiago Pavinato, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você, Pavi. Sobre as críticas, então, de Lula à União Europeia, a posição do bloco. A União Europeia não está no seu papel, ela não quer garantias para, eventualmente,
evitar calotes? O Brasil sabe bem o que é calote, né? Sabe, mas parece não se importar. Aliás, ele não se importa quando o calote é estrangeiro. Quando o calote é nacional, tanto as empresas quanto as famílias brasileiras sentem a pesada mão da Receita Federal. O Leão, ele é implacável, o Leão é insaciável, aliás, com os nacionais, com os estrangeiros, caloteiros como a Venezuela, nem tanto. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, boa noite, Trindade e a nossa audiência. Lula, é claro, quer se firmar como uma autoridade que é, como diziam os romanos, primus inter partes. Ou seja, ele é o mais importante dos chefes de Estado de onde quer que ele vá. Ele quer se colocar como alguém arrojado, corajoso e que tem valentia suficiente para colocar o dedo na cara de qualquer nação que seja democrática, porque ele não tem coragem de fazê-lo com ditadores. Aliás, com ditadores, ele não aponta o dedo, ele passa a mão no cabelo, faz uma carícia e, de vez em quando, um cafuné, como o caso do ditador venezuelano Nicolás Maduro. Essa questão do Brasil e da União Europeia sempre foi algo bastante discutido e foi destravado no governo do presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque há 20 anos, desde 2003 ou 2002, se arrasta uma negociação entre um acordo comercial com a União Europeia e o Mercosul. Passou 8 anos de governo Lula, nada aconteceu. Passou 6 anos de governo Dilma e nada. O pouco tempo de Michel Temer à frente da presidência não foi possível levar isso adiante, e com Jair Bolsonaro já no primeiro ano do seu mandato algo foi destravado. E foi destravado porque, cabe lembrar, o Brasil, tendo Bolsonaro como presidente, expurgou. E esse movimento vem desde a presidência de Michel Temer, os ditadores do Mercosul. Ora, se o Mercosul é uma comunhão que visa otimizar a economia dos países membros e também preservar a garantia dos direitos, não só dos estados soberanos que fazem parte desse bloco, mas também dos seus cidadãos, não faz sentido nenhum eu manter ditadores, caloteiros, desumanos dentro do bloco. E é a partir desse movimento que em 2019 o acordo destrava. E o acordo destrava, mas vem a pandemia. E depois da pandemia, por conta dos números do desmatamento da Amazônia, que nunca foram bons, aliás, vem uma carta que requer medidas adicionais do Brasil. E essas medidas adicionais, elas previam que, para que nós efetivemos esse acordo, vocês têm que tomar providências com relação não só ao desmatamento, mas principalmente por conta do narco-garimpo. Logo, não é só uma questão ambiental, é uma questão de segurança pública. É uma questão de fazer um acordo com um país em que narcotraficantes não detêm o domínio do território nacional. Ora, esta carta veio em 2022, logo depois tivemos as eleições, porque ela veio ali perto do primeiro turno das eleições. Depois isso ficou parado no Brasil por questões óbvias e Lula vem como presidente. Assume, vai para a Europa e aponta o dedo na cara dos europeus, que não é possível que se faça isso. Ele está louco para fazer. Não está louco para fazer comércio com a Europa. Se estivesse, já teria feito. Os seus 8 anos
como presidente de 2003 a 2010, quando ele era o maior líder do mundo, o homem da providência, um santo jamais visto na história desse país, praticamente o Lula santeiro, que operava milagres, que salvou o Brasil da fome, deixou o desemprego a zero, não tinha um mendigo nas ruas do país, os índices de homicídio foram a zero, a taxa de juros era baixíssima, a população era feliz, zerou o déficit de faltas de moradia, zerou o desemprego, a fome, a desgraça e todas as doenças do Brasil. Se nesses anos que ele realizou tudo isso, só que não realizou, se nesses anos ele não conseguiu fazer comércio com a União Europeia, por que é que agora que as condições são tão ruins quanto eram nos seus anos do primeiro e segundo mandato, anos nesses que ele não, mesmo com o seu cacife que ele tinha internacionalmente, foi chamado por Obama de o cara, principalmente no seu primeiro mandato, como é que agora que a máscara de Lula caiu, em que ele compra a briga com a ONU, em que ele é aliado da Rússia. A Rússia, aliás, que cortou o gás para a União Europeia e fez com que a Alemanha, por exemplo, reativasse usinas termoelétricas que são altamente poluentes. Para quê? Para que a sua população não morra de frio. Porque nós preservamos o meio ambiente em nome da vida humana das futuras gerações. Agora, não haverá futura geração se a vida humana se extinguir agora por conta do frio, por conta de uma guerra em que a Rússia não só está flagelando a Ucrânia, como também está flagelando a Europa com o corte do gás e fazendo com que esses países precisem recorrer a termoelétricas, afinal de contas, eles não têm recursos hídricos como nós temos aqui no Brasil. Portanto, existem exigências em demasia da União Europeia. É claro que existem. Mas sabe-se que o Brasil é um dos causadores desta poluição, né? Já estou falando em espanhol, desta poluição que aumentou na Europa por conta de um parceiro brasileiro que Lula abraçou, cujo embaixador veio para o Brasil, elogiou, disse que Brasil e Rússia estavam alinhados, disse que o Brasil fazia muito bem estar ao lado da Venezuela, elogiou a Venezuela, elogiou a Nicarágua, elogiou a ditadura cubana. Ora, se o Lula, ele quer discutir a questão da poluição do Brasil e do desmatamento da Amazônia, ele precisa tomar uma atitude, e essa atitude primeira é combater o narcotráfico, porque o desmatamento, nós sabemos bem, só vai conseguir ser controlado quando o narcogarimpo, que é ligado às facções de narcotraficantes mais famosas e poderosas do Brasil, for efetivamente combatido. Fora isso, é só discurso. Aliás, qual é a preocupação de Lula com a emissão de gases do efeito estufa, quando o único programa econômico que ele lançou, um péssimo programa, aliás, foi a produção de carros populares, foi a produção de ônibus populares, de caminhões populares, ignorando a via alternativa que vai melhorar muito a vida do brasileiro e do empresário brasileiro, que é o ferrogrão, as ferrovias. Não, vai se manter tudo como está para ver como é que fica, e Lula, como um bom bravateiro, vai dizer a sua narrativa, como ele tanto gosta de dizer, onde quer que ele vá. Aliás, eu não sei se nós falaremos disso, mas no show do Coldplay, em que ele foi recebido como herói, ele fez muito bem. A uma plateia francesa, ele falou mal dos ingleses. Exatamente.